Essa semana eu vi uma reportagem numa televisão aqui do nosso estado. Isso me fez refletir o seguinte: se eu pudesse fazer um pedido a Deus, a um gênio, uma fada madrinha, sei lá o quê, assim, Hélio, o que eu gostaria de ir em relação aos políticos, não é? Depois de eu ter visto essa reportagem, eu ia pedir só uma coisa: que eles tivessem a mesma sensibilidade que nós temos. Porque me parece, Juliano, que a pessoa, quando se elege para algum cargo, não são todos, né? Mas infelizmente a maioria, parece que eles tomam uma vacina contra a sensibilidade, perdem a sensibilidade. E eu vi uma reportagem, como eu falei, e vou compartilhar com vocês, 2 casos que me deixaram assim, eu fiquei assim, mas muito triste, muito indignado. Uma pessoa de 28 anos, um rapaz chamado Douglas, que ele está há 18 meses praticamente em cima de uma cama, uma hérnia de disco, várias hérnias na coluna que precisam de uma cirurgia. Ele está há 18 meses, Luciano, esperando por uma consulta num especialista. E não consegue. E aí mostraram na mesma reportagem um outro senhor, seu Valdemiro, deve ter, não falaram a idade, mas deve ter mais de 60 anos com certeza, perto de 70. Ele está há 5 anos, desde 2010, ele mostraram a requisição, esperando uma consulta num especialista, também num ortopedista. Aí eu me pergunto, será que esses políticos vendo uma reportagem dessa, o governador, o prefeito, os deputados, será que não dói? Será que eles não imaginam que poderia ser um parente seu pai, né? Por que eu acho que existe essa falta de sensibilidade? Porque eles vivem num outro mundo, Sidney. Eles não vivem no nosso mundo. Eles não têm plano de saúde como nós temos, não. Porque até o plano de saúde atualmente está difícil. Uma grande parte, os médicos bons mesmo, não querem mais atender para o plano de saúde. É particular. Ou você vai no meia boca, ou você tem que pagar. E no SUS, no sistema público de saúde, está esse caos aqui, ó. Isso aqui não é historinha da carochinha, não. Está provado. Está provado. Então, como é que essas pessoas alcançam poder e perdem a sensibilidade? Porque alguma coisa tinha que ser feita. Não é possível. E essa história já vem se repetindo. Eu não estou falando do governo A, B ou C, não. É uma coisa histórica, uma coisa... É uma coisa assim, como se fosse uma doença crônica. A nossa saúde é uma doença crônica. Já pensou se você ficar 18 meses numa cama, Juliano, esperando uma consulta, ter que ser levantado pelos vizinhos para lá e para cá, né? Pô, desde 2013, esse rapaz, esse Douglas, está em cima de uma cama. Então, se eu pudesse pediria isso, sabe? Pediria sensibilidade para os políticos. Porque se eles tivessem mais sensibilidade, talvez roubassem menos, né? Pô, vocês viram essa semana os escândalos que estão aparecendo, as delações premiadas? Ontem eu vi um caso, só um vai devolver, só um, que assinou a delação premiada, vai devolver 90 milhões de reais. Vai devolver 90 milhões de reais, Sidney. Sabe lá o que é 90 milhões de reais? É mais do que uma Mega Sena acumulada algumas vezes. Então, não é possível que a gente consiga ver essas duas situações, a corrupção de um lado e pessoas sofrendo, morrendo, gente que tem que fazer um tratamento de câncer, que às vezes tem que esperar não sei quantos meses para começar o tratamento do câncer, como se o câncer pudesse esperar o tratamento. E ano após ano, a gente, né, parece que está patinando, né, parece que é um carro com pneu liso numa estrada de barro, né? Quase que não sai do lugar. Então eu gostaria de pedir ao nosso maior, a Pai do Céu, né, que pudesse dar um toque na cabeça desses políticos, no coração desses políticos, que eles pudessem ter, sabe, Juliano, mais sensibilidade. Porque não é possível que a gente vai continuar por muitos anos ainda assistindo essas cenas de pessoas que precisam, mas completamente abandonadas pelo poder público. É o que eu trouxe hoje aqui para que todos nós podemos refletir e compartilhar, conversando com as pessoas. Não só aqui nas ondas do Rádio Vale, mas você que está me ouvindo, converse com as pessoas. Quem sabe essas conversas chegam nos ouvidos políticos maiores e eles possam ter um pouquinho mais de sensibilidade. Boa sexta-feira a todos, bom final de semana
e até semana que vem.